Aviso importante: o conteúdo a seguir não pertence a este canal. Trata-se de um repload com o único objetivo de preservar e arquivar a história do YouTube no Brasil. Todas as opiniões expressas no vídeo são de responsabilidade exclusiva do autor original. Este canal não endossa nem se responsabiliza pelas falas apresentadas. Aproveite o vídeo. Hoje é dia da consciência negra. E talvez uma das coisas mais imundas que um ser humano pode fazer com outro ser humano é discriminar essa pessoa por causa de cor da pele, de gênero, de nacionalidade. Isso é realmente uma vergonha que avilta contra a própria dignidade do ser humano. E uma das maiores vergonhas do Brasil é ter mantido a escravidão durante tanto tempo. Isso é um estigma maldito nesse país, é realmente uma coisa terrível nesse país. E você deve se lembrar todos os dias que os responsáveis pela abolição da escravatura no Brasil foram os conservadores. Tá? Eu me considero um conservador. E sem os conservadores, o mundo não se livraria da estigma da escravidão. No Oriente Médio eles ainda estão decidindo, né, se vale a pena ou se não vale a pena ter escravos hoje em dia. Os muçulmanos ainda não sabem. Alguns acham que sim, alguns acham que não. Mas enfim, existem algumas distorções históricas a respeito do Dia da Consciência Negra que eu acho relevante explicar para você aqui hoje. O Dia da Consciência Negra foi escolhido como sendo o dia de Zumbi dos Palmares. Mas Zumbi dos Palmares tinha escravos. Zumbi dos Palmares pensava como um homem da época dele e tinha escravos. O maior sonho de um negro escravo liberto no Império Brasileiro era ter outros escravos. Eu vou ler esse trecho aqui para você. Por volta de 1830, o escravo José Francisco dos Santos conquistou a liberdade. Depois de anos trabalhando forçado na Bahia, viu-se livre da escravidão, provavelmente comprando sua própria carta de alforria ou ganhando-a de algum amigo rico. Lembrando, esse livro que eu estou lendo aqui é o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, do Narlock. Estava, enfim, livre do sistema que o tirou da África quando jovem. Jogou-o num navio imundo e o trouxe amarrado para uma terra estranha. José tinha uma profissão. Havia trabalhado cortando e costurando tecidos, o que lhe rendeu o apelido de Zé Alfaiate. No entanto, o ex-escravo decidiu dar outro rumo à sua vida, foi operar o mesmo comércio do qual fora vítima. Voltou à África e se tornou traficante de escravos. Casou-se com uma das filhas de Francisco Félix de Souza, o maior vendedor de gente da África Atlântica, e passou a mandar ouro, negros e azeite de dendê para vários portos da América e da Europa. Foi o fotógrafo e etnólogo Pierre Werner que encontrou, com o neto de Zé do Alfaiate, uma coleção de 112 cartas pelo ex-escravo. As mensagens foram enviadas entre 1844 e 1871 e tratam de negócios com Salvador, Rio de Janeiro, Havana, em Cuba, Bristol, na Inglaterra e Marseille, na França. Em 22 de outubro de 1846, numa carta para um comerciante da Bahia, o traficante conta que teve problemas ao realizar um dos atos mais terríveis da escravidão: marcar os negros com ferro incandescente. Esse aqui é um trecho da carta do Zé do Alfaiate. Por essa goleta, que era uma espécie de escuna, embarquei por minha conta, em nome do senhor Joaquim de Almeida, 20 balões. Balões eram os escravos. Sendo 18 homens e 8 mulheres com a marca S no seio direito. Eu vos alerto que a marca que vai na listagem geral é V, seio. Mas como o ferro quebrou durante a marcação, tanta força enfiando o ferro no negro, ele negro, ferrando, marcando os irmãos negros. Tá? Mas como o ferro quebrou durante a marcação, não houve então outro remédio senão marcar com ferro S, ao invés do V. A tribo de Zumbi, os Imbangalas, era uma tribo absolutamente terrível. Eu vou ler esse texto aqui para vocês. Os Imbangalas viviam de um modo similar ao dos moradores do Quilombo dos Palmares.
Guerreiros temidos, eles habitavam vilarejos fortificados, de onde partiam para saques e sequestros dos camponeses de regiões próximas. Durante o ataque, a comunidades vizinhas recrutavam garotos, que depois transformariam em guerreiros, e adultos para trocar por ferramentas e armas com os europeus. Algumas mulheres conquistadas ficavam entre os guerreiros como esposas. Eu nem preciso dizer que aqui o estupro rolava solto. Hein? Muito parecido com aquele seriado que você deve ter visto na Netflix chamado Beasts with No Nation. As práticas dos Imbangalas, que era o povo do Zumbi dos Palmares, tinham o propósito de aterrorizar a população, em geral, de encorajar as habilidades marciais, bravura na guerra, lealdade total ao líder militar e desprezo pelas relações de parentesco, afirma o historiador americano Paul Lovejoy. Essas práticas incluíam a morte de escravos antes da batalha, canibalismo e infanticídio. Tanta dedicação às guerras e sequestros fez dos Imbangalas grandes fornecedores de escravos para a América. Como a aliança com os portugueses às vezes se quebrava, os guerreiros também achavam-se sendo escravizados, e provavelmente foi assim que os pais ou os avós de Zumbi dos Palmares chegaram ao Brasil. Mas Zumbi dos Palmares era muito parecido com o tio dele, Ganga Zumba. Também tinha escravos dentro da propriedade de Zumbi. Para obter escravos, os quilombolas faziam pequenos ataques a povoados próximos. Os escravos, que por sua própria indústria e valor conseguiam chegar aos Palmares, eram considerados livres. Desculpa, tocou o telefone aqui, eu tive que cortar o vídeo. Mas, ou seja, aqueles fugitivos que fugiam das fazendas e tudo mais, que chegavam ao quilombo dos Palmares, eram considerados homens livres. Mas aqueles que Zumbi capturava, aí sim serviam como escravos para Zumbi. Então, mas os escravos raptados ou trazidos à força das vilas vizinhas continuavam escravos, afirma Edilson Carneiro no livro O Quilombo dos Palmares, de 1947. No quilombo, os moradores deviam ter mais liberdade do que fora dele, mas a escolha em viver ali deveria ser um caminho sem volta. O que leva à máfia de hoje em dia, lembra a máfia de hoje em dia, realmente. Então, uma vez estando no quilombo de Palmares, você gozava de algumas liberdades ali dentro, própria da época. Mas você não podia sair de lá a hora que você quisesse. Você não era um homem livre, você era um homem do quilombo de Palmares. Quando alguns negros fugiam, mandavam-lhe crioulos no encalço, e uma vez pegos, eram mortos, de sorte que entre eles reinava o temor, afirma o capitão João Blarra. Consta mesmo que os palmaristas cobravam tributos em mantimentos, dinheiros e armas dos moradores das vilas e povoados. Quem não colaborasse poderia ver suas propriedades saqueadas, seus canaviais e plantações incendiados e seus escravos sequestrados, afirma o historiador Flávio Gomes no livro Palmares. Aí você está se perguntando, mas quem transformou o Zumbi dos Palmares nesse grande ícone, né, do dia de hoje, do dia da consciência negra? Antes de responder isso, você precisa se lembrar também que a palavra escravo vem da palavra eslavo, que é um povo branco e de olhos azuis. Mas vamos lá. O que aconteceu é que transformaram a história do Zumbi dos Palmares em uma fábula marxista. Apesar disso, o Zumbi ganhou um retrato muito diferente de historiadores marxistas da década de 1950 e 1980. Décio Freitas, Joel Rufino dos Santos e Clóvis Moura fizeram do líder negro do século XVII um representante comunista que dirigia uma sociedade igualitária. Nesta biografia de viés marxista, há um esforço em caracterizar Palmares como a primeira luta de classes
na história do Brasil, afirma a historiadora Andressa Barbosa dos Reis no seu estudo de 2004. A ele, Zumbi, foram associados os valores da guerra, da coragem, do destemor e principalmente a postura de resistir continuamente a forças coloniais. Essa visão de Freitas foi a imagem do Quilombo e de Zumbi que se cristalizou nas décadas de 1980 e 1990. Então o dia de hoje é construído em cima de uma farsa, em cima da personalidade de Zumbi dos Palmares. Uma personalidade que nunca existiu. Quem libertou os escravos foram os conservadores, como eu aqui, que sou conservador. Mas quando é que a esquerda vai admitir isso? Nunca. Winston Churchill, conservador. Wilberforce, que foi o maior abolicionista na Inglaterra, conservador. Aqui no Brasil, as correntes conservadoras acabaram com a escravidão. Nos Estados Unidos, Abraham Lincoln, conservador. Quando eles vão admitir isso? Nunca. Pegaram uma personalidade extremamente violenta, um escravagista, de uma tribo absolutamente violenta, sanguinária, genocida, para transformar como um ícone da consciência negra. Agora você sabe.